Fala aí, galerinha do YouTube, tudo certo com vocês? Quem fala aqui é o JR, Júnior Lemos, e sejam bem-vindos ao canal Foquei. Desde já peço que você venha deixar o seu like, se inscrever no canal, se possível também ativar o sininho de notificações, já? E pessoal, eu peço desculpas a vocês antes de a gente ir pro vídeo, porque eu fiquei uma semana sem postar vídeo no canal, diversas coisas, não vem ao caso agora, mas para compensar vocês, hoje eu venho trazer um top 5 filmes baseados em contos. Sim, seja aquela história infantil quando a gente vê sobre Rei Arthur, no caso de desenhos da Disney antigos, até mesmo aquelas histórias que a gente recebia, aqueles livrinhos. Sim, são filmes baseados nesses contos, porém de uma maneira, de uma versão totalmente diferente do que a gente via no passado, já é? Então, rapaziada, sem mais delongas, foco no vídeo. Então, pessoal, vamos começar essa lista com um filme mais, no caso, que foi lançado mais antigamente, e vamos terminar com o mais atual, valeu? O mais antigo foi lançado em 2012, foi Branca de Neve e o Caçador. Sim, tem diversas outras versões de Branca de Neve, inúmeras são elas, porém essa daqui foi a que eu escolhi porque saiu um pouco do padrão que a gente viu no desenho lançado em 1977. Mas voltando ao filme de 2012, ele tem um orçamento de 170 milhões de dólares e arrecadou 396 milhões de dólares, com 2 horas e 12 minutos de duração. E ele é diferente do filme de 1987, no caso a animação lançada pela Disney, que a Branca de Neve não é apenas uma donzela indefesa, mas ela, tipo assim, ela aprende a treinar. O caçador que é enviado para matá-la, e ele começa, no caso, ele tem a função de protegê-la, ele se torna um protetor dela, e além de protegê-la, ele ensina ela, né, no caso, as artes, como pode dizer assim, as artes do espadachim, não, bosta, marciais também não, a arte da guerra mesmo, falar a arte da guerra, entendeu, para batalhar, ela mesma entra na guerra e peleja, entendeu, ela mesma entra na guerra ali e começa a lutar pela sua própria vida, literalmente. Então é uma coisa bem bacana que fugiu do ponto de vista, entendeu, do clássico. Fora que o filme tem uma boa direção de arte, uma boa direção de fotografia, roteiro também é um roteiro bacana e também os figurinos são top demais, e fora que os atores também eles interpretam muito bem. Então é um filme que eu recomendo para você que não viu, veja que vale a pena, já é? Então vamos pro próximo filme, hein? Não perde o foco. Esse filme agora é baseado no conto do João Pé de Feijão, só que aqui a gente muda um pouco da história e um pouco, e no caso o nome do protagonista. E aqui é chamado Jack, o Caçador ou Matador de Gigantes. Sim, o filme lançado em 2013, ele teve um orçamento de 190 milhões e teve uma arrecadação de 197 milhões. Pessoal, nessa história aqui a gente tem praticamente o princípio do conto mesmo, que a família precisa vender um animal para poder sustentar, e uma mulher que é enganada, só que é um rapaz mais jovem, no caso pode ser com mais idade, é enganado por causa de feijões mágicos, só que quando esses feijões crescem, no filme do Jack, eles crescem levando a casa para cima dos céus praticamente. E nesse dia que é levado, uma das princesas da realeza estava na casa dele buscando refúgio. E aí ele tem a história, no caso uma aventura que ele começa, que ele vai atrás da princesa junto com alguns soldados da família real. E daí tem uma situação que ele tem que enfrentar os gigantes literalmente, e após isso ele fazer algumas coisas lá em cima no reino dos gigantes, é começado a travar uma guerra. Então, assim, eu não vou dar muitos detalhes, senão já vira spoiler, eu acho que já até virou. Mas é um filme bem bacana, bem interessante. Ele brinca um pouco com essa situação também dos estereótipos de gigantes, burros, entendeu? Que o pessoal fica zoando aí, não sei nem se eu posso falar isso, porque eu devo tomar strike agora. Então tem uma guerra, tem uma coisa muito bacana, a direção de arte é boa, os efeitos visuais também, figurino, roteiro, nem tanto, mas dá pra relevar, entendeu, pessoal? E só pra deixar claro, deixa eu verificar no meu roteiro, a nota dele no IMDb é de 6.1, tá bom? E fotografia também dá show, valeu? Então vamos pro próximo. Eu já falar jogo de novo, próximo filme. Mas o filme que eu estou mencionando é Malévola, sim, Malévola, onde é a história do conto da Bela Adormecida, só que contado por outros olhos, por outros ângulos,
e ponto de vista, que no caso é o da própria Malévola. O filme lançado em 2014 teve se não me engano, um orçamento de 180 milhões de dólares e arrecadou a bagatela de 758 milhões. É muito dinheiro, parceiro. Filme lançado em 2014. Então, pessoal, esse filme conta a história da Bela Adormecida pelo Olhar da Malévola, onde infelizmente ela é enganada, entendeu? No início do filme, que aí dá aquele negócio do ranço dos humanos com as fadas. Ela vivendo, sendo uma fada muito poderosa no Reino Mor, que no caso é o reino das criaturas mágicas. Ela é traída e tal. Aí daí vem a história dos humanos, que aí faz ela lançar o feitiço nas... Não, já faz Isadora, na Aurora. Que burro, dá 0 pra ele. Mas no caso, nos contos, o príncipe encantado vai lá beijar ela e despertou. Mas ela fala que é um beijo de amor verdadeiro. E durante esse período ela começa a amar a Aurora. Então o beijo dela desperta. Sim, é um spoiler. Pô, gente, nem reclamar não, o filme é de 2014, dá pra ter visto já, mas veio de novo, tá bom? Pessoal, atuações sensacionais, Angelina Jolie andando muito bem, tá ligado? Mano, aquele sorriso dela macabro, dá medo, tá ligado? Mas é muito massa. Direção de arte, fotografia, figurino, efeito visual, mano, o filme dá aula, o filme lançado em 2014 dá aula, ele tá praticamente tete a tete com esse filme lançado agora, Malévola do Nando Mal. Vale muito a pena ver, já é? Então, rapaziada, vamos pro próximo filme. Então, pessoal, esse filme aqui agora é o filme lançado em 2014 também. Teve um orçamento de 100 milhões de dólares, arrecadou 217 milhões, mais ou menos padrão ali, com 1 hora e 32 minutos de duração. É o filme do Drácula, uma história nunca contada. Normalmente a gente fica sabendo, na verdade, por histórias e demais coisas, que Drácula é o vilão lá, fica usando a capa. E tipo assim, ele é um ser do mal, mas se bem que esse filme aqui ele conta uma história bacana, bem diferente, onde no caso o Vlad, que é o Drácula ele tem uma vida passada, ele retorna para o seu reino antigo para se tornar rei, para poder reinar no caso na sua antiga terra, e daí o reino dele se torna ameaçado. Então a missão que ele tem é proteger tanto o filho dele como as crianças de todo o reino, que já é afrontada já por uma pessoa que fazia parte do seu passado. Daí ele tem que voltar às origens de ser o Vlad, o Empalador, literalmente o cara que arrebentava todo mundo. E além disso ele teve que ir em busca de superpoderes, que no caso foram os poderes vampirescos, podemos se dizer. Então, pessoal, a história é muito boa. Eu gostei da história, tipo assim, exemplo, um ponto de vista do Drácula que ninguém nunca tinha contado, é uma coisa que ele foi atrás de poder, mas é uma coisa bem nobre, tá ligado? E, mano, direção de arte, fotografia, figurina, atuação dos caras também. Mas do principal coisa ali, tranquilo, mas alguns passa batido, mas as atuações principais ali estavam muito boa, tudo certinho, cara, tudo certinho, e o filme é bom, o roteiro também é bom, até os efeitos especiais também. Então vale a pena assistir, pra você que não assistiu, assiste aí, valeu? Depois deixa aí no comentário o que você achou, valeu? Vamos pro próximo filme. E para fechar nossa lista, nós temos o filme, no caso foi lançado mais recentemente, mesmo sendo de 2017, né? Fazer o quê? Que é um filme que custou 175 milhões e arrecadou apenas 149 milhões, infelizmente, aproximadamente isso. É uma coisa muito, muito ruim, o maior prejuízo. Mas o filme é bom. Rei Arthur e A Lenda da Espada, com 2 horas e 6 minutos de duração, e cada minuto vale a pena. É um filme bom, pessoal, que, assim, diferente da história de 1963, do caso A Espada era Lei, Rei Arthur não era um menino apenas que era treinado por Merlin, algo do tipo, entendeu? Que tinha que desenvolver, no caso, a sua postura de homem para poder ser rei. Não, aqui ele foi um menino devido à perda do pai, o pai foi morto, vocês vão ver isso no decorrer do filme. Ele foi criado na sarjeta, no subúrbio, e daí teve que aprender com as dificuldades, com tudo certinho, foi melhorando, foi aprendendo, no caso, a se virar, pode-se dizer assim, um jeitinho brasileiro também. Até que ele recebeu treinamento, aprendeu a lutar, se defender, tudo certinho. E daí, conforme o tempo vai passando, foi descoberto que ele era o nascido rei, e ele teve que passar por dificuldades. Aí o roteiro já desenvolve muito, cara, aí fica uma coisa muito melhor. Porque, tipo assim, exemplo, é a vida dele. Ou, assim,
Ele é o nascido rei, ele tem que ser o rei. O maluco que tava lá no reinado não queria isso, não queria matá-lo. E aí fica essa guerra aí do pessoal contra o rei, a favor dele, e o pessoal que só trabalha pro rei porque tem que trabalhar mesmo. Daí fica essa guerra e também tem a situação do drama, que ele tem que lutar contra os inimigos, lutar contra os traumas, contra as lembranças e principalmente contra ele mesmo. Então, rapaziada, você vai ver uma coisa meio filosófica aí, mas é uma coisa muito bacana. O roteiro é bem desenvolvido, os atores mandam muito bem. Fotografia eu achei top também, direção de arte, som, efeito. Efeito mais ou menos, tem umas horas que os efeitos cagam, mas dá pra passar batido, entendeu? E com nota 6.7 no IMDb. Uma nota aceitável, mas acho que merecia mais. Podia passar um pouquinho do 7? Podia. Mas pessoal, vamos fechar por aqui. Essas são as dicas de filmes. No caso, para sugestão de filme, de série, qualquer outra coisa a mais, bota aí no comentário que eu vou estar fazendo. Vou tentar continuar a produção semanal aí pra vocês. E pessoal, é assim, ficamos por aqui. Fiquem com Deus. Novamente peço, você que não deixou o seu like, deixe seu like agora. E pra você que não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho, já é? Tamo junto, rapaziada. Fica com Deus. Valeu!